vascaíno, Milson Cunha, passando aqui nesse sabadão, dia 27 de agosto de 2022, para falarmos um pouco aí desse grande clássico do futebol nacional, Bahia e Vasco, que acontecerá amanhã às 16 horas, horário nobre do futebol, no domingo, lá na histórica Fonte Nova. Jogo muito difícil para o Vasco, todos nós já sabemos, e inclusive, o time do Bahia, que terá todos os jogadores à sua disposição, jogadores inclusive que estavam suspensos voltam ao time, jogadores que estavam lesionados também estão à disposição do treinador, o Ederson Moreira, e aí o Bahia vem com força total para cima do Vasco. Então vai ser um jogo muito difícil. O Bahia, que está na frente do Vasco, 2 pontos na frente do Vasco, e se vencer vai conseguir se distanciar mais ainda do Vasco, inclusive do quinto colocado. Então, para o Bahia, a vitória realmente fundamental, jogando em casa com o apoio da sua torcida, que é uma torcida realmente magnífica, que sempre faz uma grande festa, sempre apoia bastante o time do Bahia, e não vai ser diferente amanhã. Então o Vasco vai encontrar inúmeras dificuldades, mas eu acho que a dificuldade maior do Vasco vai ser ele mesmo, como a gente vem vendo nesse campeonato. Por exemplo, quantas e quantas vezes o Vasco foi jogar fora e não jogou bem? Todas as vezes praticamente. Acho que talvez aquele jogo contra o Náutico, que o Vasco ganhou por 3-2, fez um grande primeiro tempo, estava vencendo o Náutico, conseguiu ali abrir uma vantagem, mas quase no final, inclusive, permitiu que o Náutico fizesse 2 gols, e o jogo aí no final ficou meio complicado para o Vasco. Então, aquela partida, tirando aquela partida, as demais partidas que o Vasco jogou fora, mesmo quando conseguiu vencer o Criciúma, mesmo quando conseguiu vencer o Londrina, não fez boas partidas fora de casa. Então, o handicap mostra isso, e inclusive as 4 derrotas do Vasco foram justamente essas últimas derrotas, foram jogando fora de casa nesse campeonato, da Série B, que a gente sabe que é um campeonato difícil, um campeonato duro, mas o Vasco, com o time que tem, e a gente sabe disso, era para estar inclusive melhor colocado. A gente tira tudo bem, não vamos comparar aqui com o Cruzeiro, O Cruzeiro disparou, já está classificado para a Série A, está tranquilo lá na primeira posição. E o Vasco está nessa 4ª posição, tem uma gordurinha, tinha, digamos assim, uma gordurinha até maior, está começando a ver essa gordura acabar, e aí esse jogo de amanhã é importante para o Bahia, mas eu acredito que muito mais importante também para o Vasco, para a gente que é torcedor do Vasco, porque se acontecer de o Vasco não pontuar, pelo menos lá na Bahia, sair derrotado da Bahia, a gente pode realmente causar uma pressão maior em cima do time, em cima do elenco, da própria torcida. Não sei como é que essa torcida vai reagir depois do jogo contra seguinte, que vai ser quarta-feira contra o Guarani. Então é importante que o Vasco jogue bem. Na minha opinião, acho que a questão do resultado em si será muito importante se o Vasco conseguir uma vitória, mas até um empate, eu acho que dependendo como o Vasco jogar, ficará de bom tamanho. O importante é o time jogar bem, o time conseguir competir, jogar de igual para igual com o Bahia, e aí sim, aí questão de se vai vencer, se vai empatar ou se vai perder, é do jogo, pode acontecer, qualquer um dos 3 resultados, e aí fica um pouco a margem até do que se possa fazer dentro de campo. Às vezes um time joga muito bem e perde, pode acontecer. O problema é que o Vasco vem jogando muito mal fora de casa, e isso é fato. Então a gente espera que amanhã o Vasco consiga voltar a fazer uma boa partida. Já fez boas partidas nesse Campeonato Brasileiro, mas em casa. Então o Vasco precisa pelo menos jogar uma boa partida fora de casa, e aí é um clássico, o que acho que dá um pouco de esperança à torcida do Vasco nesse jogo fora, mesmo sendo fora, é que quando jogou contra esses times maiores do campeonato, o Vasco conseguiu jogar bem, conseguiu se impor, conseguiu equilibrar as ações, e sempre foi um jogo duro, e o Vasco inclusive conseguiu vencer, com exceção de Grêmio e Sport, mas mesmo assim não perdeu com empate, o Vasco teve chance de vencer esses jogos. Então o importante é isso, é o Vasco ir para lá e com a força da sua camisa, e sabendo que é um clássico, conseguir realmente essa vitória, que será fundamental importância para o Vasco. A questão do time ainda é uma incógnita, que o Emílio Faro vai fazer amanhã. Surgiu hoje na parte da tarde a notícia de que de quem viajou, no caso, para Salvador, e o Raniel, por exemplo, não viajou, segundo
as informações é que ele está com um probleminha, um desconforto e não foi nem relacionado. Ou seja, Raniel não joga, já abre espaço então para que seja feita a modificação no ataque, que já era um desejo inclusive da torcida do Vasco, que vinha cobrando a saída do Raniel. Então vai ter esse espaço, mas aí agora vem a grande questão. Quem vai entrar no lugar do Raniel? Simplesmente o Raniel sai, entra o Fábio Gomes, que é mais ou menos um jogador com uma característica parecida do Raniel, ou de repente o Emílio vai colocar ali um ataque mais leve, vai colocar o Alex Teixeira de falso 9, e aí vai colocar um outro jogador mais rápido, junto, por exemplo, com o Figueiredo. Saiu até uma escalação hoje, pegando ali mais a parte do meio de campo para frente, seria Marlon Gomes, Nenê, Figueiredo, Alex Teixeira de falso 9 e pela esquerda o Gabriel Peck. Então saiu, vinculou-se nessa possibilidade e houve até uma discussão, já a galera já está reclamando, porque muita gente vem na bronca com o Peck. Eu sou um desses também, fiz severas críticas ao Peck, mas vendo esse jogo, analisando esse jogo direitinho, eu acho que o Peck é um jogador tático, um jogador que ajuda, né, na recomposição do time. Então talvez a entrada do Peck não seja assim tão absurda se o Emílio fizer. Vamos aguardar o que o treinador vai fazer. Espero que ele, né, teve aí 10 dias para treinar, espero que tenha conseguido realmente fazer bons treinamentos e que coloque-se em prática nesse jogo importantíssimo para o Vasco, no caso amanhã às 16 horas na Fonte Nova. Quero aproveitar aqui e convidá-los para que amanhã a gente vai ter o nosso pré-jogo a partir das 14 horas. Inclusive o bicho vai pegar lá, porque as opiniões nossas aqui são divergentes, inclusive com essa questão aí do Gabriel Peck, da escalação do Vasco. E além disso teremos um sorteio de uma camisa oficial do Clube Regatas Vasco da Gama para quem acertar o placar. Então você vai lá, entra no nosso pré-jogo, deixa seu placar e se você acertar, você será contemplado com essa camisa. Se tiver mais de um acertador de placar, a gente faz o sorteio entre essas pessoas, tá bom? Então espero vocês lá para a gente fazer aquela resenha e aquela corrente para frente nessa torcida, para que realmente o Vasco consiga fazer uma boa partida, uma grande partida no domingo, 16 horas na Fonte Nova contra o Bahia, e saia de lá de Salvador, quem sabe, com uma grande vitória, com 3 pontos, que será de fundamental importância para essa caminhada do Vasco em busca do acesso à Série A, tá bom? Grande abraço a todos, saudações vascaínas.